do versículo 23 ao versículo 35. Essa parábola, conhecida como a parábola do credor incompassivo, está inserida dentro do texto da passagem onde Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu o perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Diante deste contexto, Jesus expõe esta parábola falando sobre o perdão. Versículo 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que lhe fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se lhe havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o Senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Senhor nosso Deus, nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos entendimentos, fale aos nossos corações. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos leve a ter um bom espírito e uma atitude conforme a atitude que o Senhor tem para conosco,
que tenhamos para com os outros. Abençoa-nos, ó Deus. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Esse é um texto que, como eu disse, está dentro de um contexto, de um questionamento dos próprios discípulos do Senhor Jesus, especialmente o apóstolo Pedro, que falava com o Senhor sobre esse tema, o tema do perdão. E vemos aqui algo interessantíssimo, que uma dívida pode ser impagável, mas isso não significa dizer que ela não possa ser perdoável. Ou seja, uma dívida impagável não é uma dívida imperdoável. Nós devemos, e a ênfase é perdoar. Acima de tudo, perdoar. Há muitos princípios espirituais, morais, deste texto, que devem ser importantes em nossa vida. Um deles, talvez o mais importante, é que não perdoar causa não apenas um aprisionamento à pessoa que não é perdoada, como causa, consequentemente, um aprisionamento à pessoa que não perdoa. Então, tanto o que não é perdoado, como aquele que não perdoa, terminam numa mesma realidade, que é a realidade do aprisionamento. Falta de perdão, portanto, aprisiona aquele que não é perdoado e aprisiona aquele que não perdoa, com uma diferença. O que não é perdoado é aprisionado por um período. O que não perdoa é aprisionado por um período muito maior. Porque o que não é perdoado, nesse texto, a sua dívida é pagável. Mas o que não perdoa tem uma dívida impagável. De modo que a sua prisão é uma prisão que nós diríamos como que constante. Isso é uma coisa que todo aquele que não perdoa e ora o Pai Nosso, quando ora contra si mesmo, no momento em que diz: perdoa as minhas dívidas, como eu tenho perdoado aos meus devedores. Não perdoar é exigir de Deus castigo para si mesmo. O momento em que eu não perdoo, eu estou como que exigindo diante de Deus que o Senhor me entregue nas mãos dos verdugos. Ou seja, que eu sofra, que eu seja aprisionado, que eu pague a minha dívida que é impagável
e que eu sofra. Então, há várias coisas que podem ocorrer por falta de perdão. Por falta de perdão, eu posso enfermar, sofrer na mão do verdugo que é a doença, a enfermidade. Por falta de perdão, eu posso viver a situação de endividamento, de não prosperar, de viver até mesmo um estado de miséria, porque é um outro tipo de castigador, de verdugo em minha vida. Por falta de perdão, vários tipos de problemas, que são o quê? Os verdugos, os castigadores, podem vir à nossa vida. É essencial não apenas sermos perdoados, para sermos libertos. É essencial perdoarmos para permanecermos livres. Uma coisa é você ser liberto, outra coisa é você ser livre. A Bíblia diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas a Bíblia também nos diz: não vos coloqueis de novo debaixo de jugo de servidão. Esse jugo do qual estávamos anteriormente livres. Uma das maneiras pelas quais nos colocamos de novo debaixo de um jugo do qual já estávamos anteriormente libertos é quando não perdoamos. Quando não perdoamos. E não é qualquer tipo de perdão. Aqui diz, se do íntimo, do mais interior, não perdoardes cada um a seu irmão. A resposta que Jesus dá aqui através dessa parábola vem diretamente a explicar a Pedro como é importante perdoar e por que eu tenho que perdoar 70 vezes 7. Porque se o Senhor usa de tamanha misericórdia para comigo, a palavra aqui é: não deverias tu agir de igual modo, com o mesmo nível de misericórdia para com teu irmão? Isso quer dizer o seguinte: ser perdoado pelo Senhor exige de mim que eu perdoe. Ser agraciado pelo Senhor exige de mim que eu estenda graça aos outros. Colocando de outra maneira, se o Senhor age com misericórdia para comigo, Ele espera que eu haja com o mesmo nível de misericórdia para com os outros. A Bíblia diz algo, diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Agora eu diria, baseado nessa parábola, ai daquele que, tendo alcançado misericórdia,
não for misericordioso, porque com o castigo que ele castigar, este também será castigado. A Bíblia nos fala e diz, com a medida que você medir, você também será medido e ainda se acrescentará. Veja, ele tinha sido liberto de uma dívida. Ele tinha sido isento de um problema. E essa dívida, este problema, voltou à sua vida porque ele não usou de compaixão para com seu irmão. Há problemas terríveis dos quais Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua compaixão, pelo seu amor, Ele já nos libertou, que por culpa nossa, de não perdoarmos aos outros, este problema está voltando, ou estes problemas estão voltando à nossa vida, que nunca deveriam voltar mais, que nunca deveriam estar mais presentes. Esse é um Senhor justo. A justiça exigia que tanto este homem, quanto sua esposa, quanto seus filhos, fossem vendidos como escravos, como tudo o que ele tinha, fossem vendidos para pagar a sua dívida. Ele simplesmente perderia tudo e todos em sua vida. A falta de perdão levou à prisão não sua esposa, não seus filhos, mas levou à prisão a ele mesmo. Falta de perdão é um problema diferente de dívida. A dívida é um problema que afeta a mim, a minha esposa, aos meus filhos e a tudo que eu tenho. Mas a falta de perdão é um problema que afeta a mim. A mim. Veja que ele não botou na prisão a mulher. Ele não botou na prisão os filhos. Ele botou na prisão o que não perdoou. O que não perdoou foi para a prisão com um acréscimo, sofrendo nas mãos dos verdugos. Falta de perdão causa duas coisas: aprisionamento e sofrimento. Quando eu não perdoo, eu estou provocando aprisionamento, eu estou provocando sofrimento à pessoa que eu não perdoei. Mas eu estou provocando um aprisionamento muito maior e muito mais longo e um sofrimento muito maior e muito mais intenso a mim mesmo. Falta de perdão prejudica mais a quem não perdoa do que a quem não é perdoado. E é o que Jesus diz: assim o meu Pai Celeste vos fará. Assim o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão.
Eu não tenho escolha, você não tem escolha, nenhum de nós tem escolha. Se Ele nos perdoou, nós temos que ser bondosos. O perdão com o qual Deus nos perdoou, que fomos agraciados, exige de nós um comportamento coerente com o perdão que recebemos. A graça que me salva, a graça que me liberta, porque esse homem alcançou graça diante do seu Senhor. A graça que me liberta exige de mim um comportamento de graça para com os outros. Ora, a dívida desse homem era tão grande que tudo o que era dele não era mais dele, era do seu Senhor, ao qual ele devia. Então, é uma questão, eu diria até contábil. Se eu devo uma enormidade a alguém, todos aqueles que me devem, na realidade, o que me pagam não pertence a mim, pertence a este a quem eu devo extremamente. Então, no momento em que eu sou perdoado dessa dívida impagável, esse mover de graça implica que se eu exigir daquele que me deve, eu estarei roubando quem me perdoou. Porque, de fato, o que ele me deve não é meu. O que ele me deve pertence àquele que me perdoou. Então, se eu exijo a dívida, eu estou roubando, eu estou tomando daquele que me perdoou. Roubará o homem a Deus? Mas a Bíblia diz: vós, no entanto, me roubais, vós, a nação inteira, nos dízimos e nas ofertas. O dízimo é algo que eu dou, que é devido. A oferta é algo que eu dou, que é voluntário. E eu quero pensar neste ponto que é o que é devido. Porque você pode roubar tomando o que não é teu, e você pode roubar não dando o que é do outro. Quando você não dá devidamente o que pertence ao outro, isto caracteriza como um roubo. Veja, se a dívida, por minha dívida ser impagável, aquele que me deve, quando está em minhas mãos, eu tenho que passar para aquele a quem eu devo. Você diria, não esquenta nem nas suas mãos. Então, no momento em que eu não dou o que é devido àquele a quem eu devo, eu estou roubando. Você entende o que eu quero dizer? E então, porque eu estou roubando, antes
Eu tinha uma dívida. Agora eu tenho um roubo. E a Bíblia diz que o ladrão, quando for pego, terá que devolver 7 vezes mais do que roubou. E veja bem aqui a ênfase. Até 7 vezes? E Jesus diz, não, até 70 vezes 7. Então não entremos por esse caminho da falta de perdão. Falta de perdão, em primeiro lugar, é um caminho de ignorância, de falta de inteligência, de sabedoria. Eu serei sábio quando eu perdoo. Eu estou sendo inteligente. E aí sim, bem-aventurados os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Eu preciso, você precisa, se somos alcançados pela graça divina, pela salvação com a qual fomos salvos, mediante o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Veja bem, este rei, para perdoar o seu conservo, apenas não lhe cobrou a dívida. Jesus, para me perdoar, morreu na cruz. Veja, o sacrifício do Senhor da parábola foi abrir mão do que lhe era devido. O sacrifício de Cristo para nos salvar e nos perdoar foi abrir mão de sua vida, que é abrir mão de muito mais do que de uma dívida, mesmo que impagável. Abrir mão de sua própria vida. Então, por causa de tamanho sacrifício que gera uma graça incalculável, ela exige um juízo implacável. Uma graça incalculável exige um juízo implacável. Ou vamos pela atitude de perdoar do íntimo do nosso coração, ou em outro texto, em outra versão, perdoar de todo o seu coração. Se não perdoardes aos homens de todo o seu coração, também não sereis perdoados. Uma graça como esta exige um juízo implacável. Então, nós precisamos a graça com a qual fomos agraciados exige de nós que sejamos bondosos, que sejamos perdoadores. Eu digo a você, digo a mim mesmo, digo a todos nós, perdoe hoje, perdoe amanhã, perdoe tudo, perdoe a todos, perdoe sempre, até que não haja mais nada, nem ninguém a quem perdoar. E jamais nós nos colocaremos de novo
debaixo de um jugo de servidão. Jamais nós estaremos de novo aprisionados. Muitas pessoas, talvez você que me ouça agora, que esteja me assistindo pela live, se pergunte por que você está enfermo. Existem enfermidades que têm a sua origem na falta de perdão. É um dos algozes. E se você perdoar, você será liberto desta enfermidade. Eu não estou dizendo que toda enfermidade é causada por falta de perdão. Como eu também não quero dizer que o problema financeiro que você está vivendo é porque você não perdoa, mas existem problemas financeiros, existem vidas que estão com problemas financeiros, existem vidas que estão travadas financeiramente porque não perdoam. Existem pessoas que a mágoa, o rancor, está corroendo não apenas sua alma, mas o seu corpo, sua vida, sua economia. A amargura, ela tem uma característica de tornar amargo tudo. Então, seja sábio. Tome uma decisão hoje, aqui e agora, de perdoar. Mas você não tem ideia do que esta pessoa fez a mim. Isto é impagável, e é. Mas a graça exige que seja perdoável. Pode ser impagável, pode ser impossível de pagar. Há males que algumas pessoas fazem às outras que é impossível de pagar. Impossível de pagar. Como pagar? Nós vemos certos processos que acontecem, que tentam mensurar quando uma vida é tomada. Como pagar uma vida que foi levada? É algo impagável. É impossível de pagar. Não há como pagar. Você precisa perdoar. Pode ser impagável, mas não é imperdoável. Imperdoável. Nós precisamos, devido a tamanha graça com a qual fomos agraciados, nós não temos escolha. Temos que ser bons. Temos que agir para com os outros como Deus agiu para conosco. Ou então, Ele agirá conosco como nós agimos para com os outros. Não é a vontade de Deus fazer isto conosco, mas Ele se indignará e agirá conosco como nós agimos, mais uma vez, com a medida que você medir. Você também será medido. Então, nós precisamos ter uma atitude.
Este ensinamento que está dentro da parábola do credor incompassivo, talvez seja uma das coisas mais importantes que devamos viver na vida cristã. A vida cristã exige de nós que amemos aos homens como Cristo nos amou. O mínimo que eu posso fazer é amar como fui amado. Porque Ele nos amou primeiro, também nós amamos. Não só o amamos, mas amamos diferentemente do que amaríamos a outros, porque Ele nos amou primeiro. Então, que nós tomemos essa decisão. Mas eu também tenho que falar aquela pessoa que nunca aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que sabe quem é Jesus, que já ouviu falar do Senhor Jesus, que sabe que Deus se fez homem e morreu por nós na cruz do Calvário, e diz: bem, eu conheço ao Senhor. Você conhece ao Senhor, mas você o reconhece como Senhor? Reconhecê-lo como Senhor é entender que Ele está pronto a perdoar toda a sua dívida. Mas que devido a isto, se você o aceitar, saiba do seguinte: você estará obrigado, a partir do momento em que você aceita o perdão de Jesus, a você se tornar um perdoador. Um perdoador que perdoe 1, 2, 3, 7, 70 vezes 7 ao seu irmão. Você não está sendo chamado a viver numa fraternidade de pessoas perfeitas, mas de pessoas imperfeitas, e que exigirá de você que você perdoe, como você também foi perdoado um dia. Aceitar a Jesus é aceitar um estilo de vida perdoador. Se você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você não terá escolha. Você tem que se tornar também um perdoador, assim como você foi perdoado. Eu quero orar por todos nós. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos dê esse espírito correto. Se você não aceitou Jesus e deseja aceitá-lo hoje, eu já quero lançar esse fundamento firme na sua vida, que você, a partir de hoje, é um perdoado, e por você ser um perdoado, você terá que ser, a partir de hoje, um perdoador. Senhor nosso Deus, nós nos lançamos em tuas mãos. Aqueles que hoje pedem: tem misericórdia de mim, tem paciência comigo, pedem para ser perdoados, ó Pai, pedem para que o Senhor espere, que eles pagarão a dívida, mas essa dívida é impagável. Nós oramos agora: Senhor, perdoa-os, e sabemos que o Senhor o perdoará, mas que cada um de nós entenda esta exigência, tanto que te aceita hoje como Senhor e Salvador em sua vida, como quem já te aceitou. Se eu fui perdoado, eu tenho que perdoar.
É o que nós oramos e desde já te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Como perdoar? Lembre-se de tamanho juízo do qual nós fomos libertos. E grato àquele que te perdoou, transbordando de gratidão, não consiga fazer outra coisa senão perdoar. Perdoe no mover do seu próprio perdão, porque você é grato. Perdoe. Permita que o mesmo sentimento com o qual você foi agraciado de compaixão, que você tenha para com todos os homens, de compaixão, no nome de Jesus Cristo. Senhor, leva-nos agora em paz. Leva-nos agora em segurança de volta aos nossos lares. Livra-nos de todo e qualquer mal. E nós te pedimos, ó Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão no Espírito Santo sejam com todos e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.